A China nunca vai superar os Estados Unidos. Eu posso provar isso. Os aliados dos Estados Unidos veem a situação de outro modo. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. A China é melhor do que os Estados Unidos? Após todo aquele vírus de origem misteriosa, essa pergunta não deveria ser difícil de responder. A não ser que você tenha morrido desse vírus. E ainda assim, de acordo com essa pesquisa política, os principais aliados dos Estados Unidos estão se voltando para a China e eles culpam Trump. Sim, a China usa o estupro como forma de tortura, mas o homem laranja faz tweets maldosos. Muito razoável. Então por que a político culpa Trump? Bem, eu vou te contar. Mas primeiro, vamos ver o que a Político descobriu. Começa dizendo que o século XXI tem mais chances de pertencer a Pequim do que a Washington. Pelo menos com base na opinião pública no Canadá, Alemanha, França e Reino Unido. E isso é impressionante. Esses deveriam ser alguns dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. E ainda assim, o povo deles está escolhendo o Partido Comunista Chinês. Parece que você nem lembra da Segunda Guerra Mundial, França. A Alemanha é como se você se lembrasse da Segunda Guerra Mundial. De forma esmagadora, as pessoas nesses países acreditam que é melhor depender da China do que dos Estados Unidos, pelo menos sob Donald Trump. Olha como está ruim no Canadá. Não via tantos canadenses concordarem desde que perguntaram: devemos cobrir batatas fritas com molho e coalhada de queijo? Sim, por favor. Mensagem do primeiro-ministro canadense Mark Carney sobre Estados Unidos e China. Não sei a opinião dele sobre Poutine. Muitas das nossas antigas forças, baseadas em nossos laços estreitos com os Estados Unidos, se tornaram nossas fraquezas que precisamos corrigir. Corrigir formando uma nova ordem mundial com o Partido Comunista Chinês? O interessante é que essa tendência é mais forte entre os jovens. Conhece o pessoal que passou os anos da Covid grudado no TikTok? Fico pensando de onde vêm suas opiniões. Deve ser tudo bem orgânico, igual ao vírus que com certeza não veio de laboratório. Eles acham que a China é mais avançada tecnologicamente que os Estados Unidos, talvez por causa dos shows de drones vistos no TikTok. Por isso eles acreditam que em 10 anos a China será a potência mundial dominante. Só os americanos acham que os Estados Unidos vão acabar no topo, o que significa que precisamos começar a exportar e importar internacionalmente, mostrar a eles a grandeza dos Estados Unidos. As batatas fritas deles dispensam molho. E o mais impressionante é que essa pesquisa ocorreu antes da guerra com o Irã. Tenho certeza de que os resultados seriam ainda piores hoje. Então, tem muita coisa para analisar aqui. Primeiro, eu entendo por que esses países não gostam do Trump. Eu entendo por que muita gente não gosta do Trump. Mas, especificamente, o Trump faz exigências a eles. Por exemplo, ele quer que aliados da OTAN invistam mais em defesa, pois afirma que os Estados Unidos estão arcando com os custos e sendo prejudicados. E de certo ponto de vista, ele está certo. Esses países realmente contribuem substancialmente menos do que os Estados Unidos para a OTAN. Este gráfico do Atlantic Council mostra que, em 2025, os Estados Unidos gastaram cerca de 980 bilhões de dólares. Isso é substancialmente mais do que a OTAN, a Europa e o Canadá juntos. É como o amigo que sempre paga o jantar. Ele vai se incomodar se, depois de um tempo, você nem fingir que vai pagar. Trump acredita que os Estados Unidos estão sendo passados para trás e respondeu com tarifas, impopulares entre os países afetados. E os canadenses, eu sei, realmente não gostam dessa conversa de serem o 51º estado, mesmo que fosse perfeito chamá-los de Estados Unidos. E depois teve toda aquela histeria sobre se Trump realmente iria lançar uma invasão militar à Groenlândia. Claro, Trump foi enigmático. Até onde você está disposto a ir para conseguir a Groenlândia? Você vai descobrir. Mas se você realmente achou que os Estados Unidos iam invadir a Groenlândia, meu amigo, eu tenho uma ponte para te vender na China. Entendo porque alguém não gosta do Trump. Mas ele virou bode expiatório para outros países colocarem seus problemas nele. Recentemente, os canadenses ficaram chocados ao descobrir que, em termos de PIB per capita, o país era mais pobre do que o Alabama. Forrest Gump seria uma melhoria para eles. Isso foi antes dele começar o negócio de camarão com buba.
O Canadá basicamente funciona sugando a riqueza das províncias ocidentais ricas em petróleo. Não entendo como o suicídio assistido passou a matar 1 em cada 20 canadenses. Não vejo isso como boa propaganda para o sistema de saúde deles. Algo semelhante ocorreu no Reino Unido. O Institute of Economic Affairs, um think tank do Reino Unido, fez uma pesquisa e descobriu que a maioria dos britânicos acreditava que o país era mais rico que a maioria dos estados americanos. Acontece que, não só o Reino Unido, mas a França também é mais pobre do que o estado mais pobre dos Estados Unidos em termos de PIB per capita. Enquanto isso, a Alemanha e o Canadá são apenas mais pobres do que o segundo estado mais pobre dos Estados Unidos. Esses são os países que a Político pesquisou e que acham que a China é melhor do que os Estados Unidos interessante. O que prova que nunca devemos ouvir a opinião dos pobres. Mas já que estamos olhando alguns números, vamos dar uma olhada em alguns números da China. Alguns anos atrás, as pessoas falavam que o PIB da China iria superar o dos Estados Unidos até 2030. Vamos acabar com essa ilusão, certo? A economia dos Estados Unidos continua crescendo enquanto a da China está estagnada. Eles bateram em uma parede, e é a Grande Muralha da China. Isso porque o mercado imobiliário, que representava cerca de 1/3 do PIB da China, na verdade era uma grande bolha que agora estourou, apagando todos os ganhos dos últimos 20 anos. A população da China envelhece rapidamente porque as pessoas não estão tendo filhos. Mesmo com a queda da população em idade ativa, o desemprego entre jovens segue altíssimo. Essas potências ocidentais veem isso e pensam, isso é um livro de receitas? Porque essa é uma receita para o sucesso. Dê uma olhada nisso. Veja como um investimento de $5.000 em 2011 teria se saído se você colocasse no mercado de ações dos Estados Unidos em comparação com o mercado de ações chinês. Nunca alcança. No final, esses $5.000 viraram mais de $33.000 nos Estados Unidos e pouco mais de $8.000 na China. É por isso que, segundo Christopher Baldwin, pesquisador sênior da Henry Jackson Society, não dá para ganhar dinheiro na China. Nada é lucrativo e eles são extremamente ineficientes com capital e mão de obra. O crescimento vem de aumentar a dívida. É isso que nossos aliados acham que supera os Estados Unidos. Mas pelo menos a China é ética e não viola direitos humanos regularmente, certo? Né? E eu entendo. Agora, o mundo é unipolar. Os Estados Unidos são a potência mundial dominante. Isso pode desagradar muitos europeus ou canadenses. Então, quando você ouve falar sobre uma ordem mundial multipolar, bem, isso até parece bom. Nós não somos o número 1, mas conseguimos uma fatia maior do bolo. Considerando o quão pobres alguns deles são, eles não podem recusar comida de graça. A questão é que a ordem mundial multipolar é liderada pelo Partido Comunista Chinês e eles não compartilham o poder. O que está acontecendo agora é que uma linha está sendo traçada e os países e as pessoas nesses países estão decidindo. Nós nos alinhamos ao mundo livre e a tudo o que ele representa? Seguimos com o Partido Comunista Chinês? Posso mostrar como é esse investimento. O que acha? Deixe seu comentário abaixo. Você sabia que faço 4 episódios do China Sem Censura no YouTube por semana? Não? O YouTube está limitando o alcance deste canal, não notificando sobre novos episódios e dificultando encontrar nossos vídeos. Por isso criei o boletim China Sem Censura. Ao se inscrever, você recebe semanalmente um e-mail com links para todos os episódios que publiquei naquela semana. Assim, você nunca vai perder um episódio, não importa o quanto o YouTube tente impedir. Além disso, cada boletim tem conteúdo bônus especial que você não verá em nenhum outro lugar, e é de graça. Isso mesmo, de graça. Inscreva-se para nos ajudar a lutar contra o algoritmo do YouTube, link abaixo. Sou Chris Chappell, até a próxima.